Meu bom dia a todos, que Deus nos dê a sua paz, a sua graça. Nós estamos nesta manhã, já nessa terça-feira, com o estudo da nossa lição, na nossa sala. Você que sempre está, seja muito bem-vindo. Certamente Deus tem uma bênção especial para você, para mim, porque aqui nós estudamos a palavra de Deus e esta semana nós estamos aí estudando aí uma série, de desculpas, e nós estamos estudando aí sobre o personagem Jonas, a fim de aprendermos, sobre a forma como ele tentou fugir de Deus, dando algumas desculpas para não cumprir com a missão. Claro que nós não somos em nada diferentes, daquilo que Jonas fez. Tá? E hoje a nossa lição, nossas desculpas, é inconveniência. Tá? Nós estamos estudando hoje o capítulo 3, e aqui nós vamos ver, queridos, que depois de Jonas aceitar pela segunda vez o chamado de Deus para ir à cidade de Nínive, o resultado foi um resultado extraordinariamente importante, maravilhoso, porque a cidade inteira decidiu, através daquela mensagem, ouvir os conselhos que Deus desejava que eles aprendessem. Vamos orar e vamos pedir a bênção de Deus por nós neste momento, por esse estudo que nós vamos ter. Nosso Deus querido, amado, bom Pai Celestial, estamos aqui com a nossa lição em mão neste momento, Senhor. Nós queremos agora, ao estudar, aprendermos um pouco mais sobre a vontade do Senhor na nossa vida, e por isso nós pedimos ao Deus Espírito Santo para que permaneça conosco. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, ilumine, Senhor Deus, a nossa mente para conhecer de forma bem clara a Tua palavra e a Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, queridos, nossas desculpas e inconveniência, aqui no capítulo 3, que é a base do nosso estudo, da nossa leitura de hoje, vem mostrando que Deus chamou Jonas pela segunda vez, depois que Jonas saiu ali do ventre do peixe, do grande peixe que Deus o havia preparado para que pudesse ali preservar a vida de Jonas, tá? Jonas reconheceu que realmente Deus estava demonstrando o seu amor em lhes conceder mais uma oportunidade, mais uma chance, mais um chamado, assim como ele faz com cada um de nós, Quantas vezes Deus abre oportunidades para nós, quantas vezes Deus nos chama, quantas vezes Ele demonstra a sua misericórdia e o seu amor para conosco, não é verdade? Pois é. É claro, queridos, que quando Jonas saiu ali do ventre do peixe, Jonas, embora ele estava arrependido, ele colocou agora à disposição de Deus, do chamado de Deus, estava pronto para ir fazer a missão, mas é óbvio que ele não teve ali uma mudança grandiosa, simplesmente porque um grande milagre aconteceu na vida dele, Aquelas ideias, aqueles sentimentos, aqueles pensamentos de Jonas contra os ninivitas ainda preservava no seu coração, ainda estava ali, vivo no seu coração. Embora ele foi, mas nós podemos perceber que esse não era a vontade dele, ele não era o gosto dele, tá? Mas ele foi. Queridos, o resultado da mensagem que Jonas levou conforme a ordem de Deus, que era em 40 dias, a rejeição da mensagem de Deus enviada àquela cidade enfrentaria os juízos de Deus. Havia uma condição, é claro, que se eles se arrependessem, Deus ele não cumpriria com aquilo que ele iria fazer, que era destruir a cidade de Nínive. Nós já vimos aí na lição anterior que
aquela cidade era uma cidade corrupta, uma cidade, um povo que era maldoso, né? Era um povo violento, tá? E o amor de Deus, queridos, não existia ali, não predominava ali naquele povo, tá? Então, a rejeição da mensagem o traria ali como consequência o juízo de Deus, e Deus iria ser obrigado a destruir aquela cidade por causa da maldade que existiam ali. Mas a Bíblia conta para nós, queridos, que Jonas, no decorrer ali de aproximadamente 3 dias, né, que ele percorreu aquela cidade, anunciando ali que em 40 dias a cidade seria destruída caso o povo não se arrependesse dos seus pecados, tá? Mas, queridos, o povo ali estava tão carente, né, de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, estava tão carente de conhecer a vontade de Deus que quando eles ouviram esta mensagem, eles o aceitaram de bom grado. O coração deles estavam ali prontos, aptos, né? Claro que o Espírito Santo estava ali intercedendo, mas eles estavam desejosos de ouvir realmente a palavra de Deus. E eles o aceitou de muito bom grado quando Jonas anunciou a mensagem de Deus, tá? A mensagem do Evangelho. E o capítulo 3 conta para nós, queridos, que a cidade inteira, né? Desde ali o rei até a menor, né? A criança, o adolescente, o juvenil, ao ouvir a palavra de Deus, o aceitou de todo o coração, tá? E Deus poupou aquela cidade. Deus poupou aquele povo, salvou-os. Salvou-os porque eles o aceitou a oferta de graça oferecida como perdão para aquele povo. É claro, queridos, que estas mensagens, tá? Elas têm uma importante aplicação para cada um de nós. E 2 pontos importantes eu quero mencionar aqui. Primeiro, é que nós somos, nestes últimos dias, também os chamados de Deus, como Jonas foi, para anunciar uma mensagem que é especial. A mensagem que nós temos também para anunciar para o mundo, queridos, é uma mensagem de juízo, é uma mensagem de convite para adorar a Deus, é uma mensagem de obediência aos mandamentos de Deus, inclusive a observância do sábado como o 4º mandamento da lei de Deus, tá? Que é um dia abençoado, santificado, né? É um dia de repouso, descanso que foi escolhido, separado por Deus com esse objetivo, ok? Então, essa mensagem, queridos, de Apocalipse 14, versos 6 e 7, né? É uma mensagem que Deus colocou em nossas mãos também para anunciar a este mundo, porque é uma mensagem também de juízo, tá? É uma mensagem de advertência, é uma mensagem de chamado para o arrependimento, uma mensagem de chamado para uma conversão, é uma mensagem de um chamado, queridos, para a salvação pela graça de Cristo Jesus, tá? E nós somos, claro, os Jonas dos últimos dias, tá? Que realmente, queridos, nós não venhamos a ter o sentimento, por isso essas lições têm uma aplicação importante, né, para a nossa vida, que nós não possamos ter o mesmo sentimento negativo de Jonas, né? O desejo de Jonas, mesmo ele indo, queridos, levar a mensagem de Deus, era que Deus cumprisse, né, realmente com aquilo que ele estava prometendo, que era derramar os seus juízos sobre aquela cidade. Era tudo isso que Jonas queria, né? Que o povo não viesse a aceitar o chamado e a mensagem de Deus. No entanto, queridos, esse sentimento não deve existir no nosso coração. Queridos, o outro ponto importante que eu quero mencionar aqui é que quando Deus nos chama para salvar uma outra pessoa, levando ao conhecimento de Jesus
o chamado da graça de Cristo Jesus, o desejo de Deus é nos salvar também, nos salvar primeiro. Porque muitas vezes, queridos, nós estamos tão perdidos, tão longe de Deus, tão distante de Deus, quanto aquelas pessoas que nem de Deus conhecem. E Deus nos coloca em nossas mãos esta missão e nos faz esse chamado e nos envolve na sua missão, na sua obra, exatamente com o desejo de nos salvar. Queridos, Jonas é encontrado ali em Hebreus capítulo 11, né, na galeria dos heróis da fé. Ali a Bíblia menciona Jonas. Tá? Acreditamos que Jonas, queridos, mesmo com as suas dificuldades, ele vai estar no céu. Acreditamos que Jonas ele teve ali, depois disso, um encontro mais aprofundado, um encontro mais íntimo com Deus. E Deus concedeu esta missão para Jonas, queridos, com o objetivo de salvá-lo, principalmente ele. Todo aquele povo, mas principalmente Jonas. Deus o amava, Jonas. Assim como Deus também nos ama. Sabe por quê? Porque o coração de Jonas, queridos, estava transbordando de rancor, de ira, tá? E de desejo de destruição daquele povo. Jonas tinha, assim, uma raiva grandiosa contra aquela nação, contra aquele povo. E Deus queria tirar isso do coração dele. Por isso que Deus enviou Jonas ali. Mais propriamente com esse objetivo. Tá? Queridos, não dá para nós também irmos comissionados pelo chamado de Cristo, levar a mensagem de Deus para pessoas que muitas vezes nós não gostamos. Muitas vezes nós temos, sabe, preconceitos, iras. E então Deus, ele nos dá esta missão, ele nos dá esse privilégio de participar exatamente para esvaziar o nosso coração, sabe, desse mal que existe. Caso contrário, não vamos também entrar no reino dos céus. Ainda que pertencemos a uma igreja, ainda que frequentamos cultos, ainda que sabe que nós vamos ali adorar, louvar, cantar, mas com o coração, com essa mágoa, sabe, com esse preconceito, com esse rancor e ira, não podemos entrar no reino dos céus. E Deus nos dá esse privilégio, Ele nos chama e nos envolve, nos coloca nesta missão exatamente com esse objetivo, que além de ajudar outras pessoas a conhecer a Deus para ser salvo, nós também estamos sendo salvos por Cristo Jesus do nosso mal que está dentro do nosso coração. Então, queridos, que realmente Deus, Ele nos abençoe com esta lição, com esta tão importante lição que nós temos aqui do capítulo 3, tá? É claro que naquele exato momento, queridos, Jonas não estava desejoso nem pronto para festejar e comemorar a conversão de salvação daquela nação, daquele povo, tá? Jonas continuou rancoroso, enraivecido, com o desejo no coração de ver aquela cidade sendo destruída, e foi exatamente o contrário, ele viu ela se convertendo. Tá? Mas como nós temos ali, queridos, o personagem Jonas, no capítulo 11 de Hebreus, entre os heróis da fé, é claro que podemos entender que o trabalho do Espírito Santo foi mais árduo no coração de Jonas, né? E nós não somos diferentes, como nós damos trabalho para o Espírito Santo muitas vezes também, não é verdade? Eu sou um desses, eu sei que você também não é diferente, nós somos todos pecadores, nós temos uma natureza pecaminosa que nós já nascemos com ela, tá? E nós damos muito trabalho para o Espírito Santo. Isso é óbvio, é muito claro isso, tá? Eu, particularmente, creio que Deus ele fez um trabalho muito grandioso na vida de Jonas, tá?
E eu creio que ele não desperdiçou esta oportunidade concedida por Deus, né? E quem sabe ele arrependeu dos seus pecados, tá? E por isso ele encontra ali entre os heróis da fé. Então que Deus nos abençoe, que nós possamos entender realmente esta missão e mergulharmos nesse chamado maravilhoso que Deus também nos chamou para que de alguma forma nós possamos participar desta missão tão maravilhosa que é uma missão de salvação. Meu abraço a você, desejo a você um ótimo, abençoado dia, estou torcendo e orando para que você tenha um dia muito maravilhoso, tá? Um dia muito abençoado e que realmente, queridos, nós possamos aí com esse aprendizado crescermos na graça, no amor, sabe, de Cristo Jesus e possamos aí dizer para Ele que nós estamos prontos para fazer aquilo que Ele nos chamar. Meu abraço a todos mais uma vez e até amanhã com o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.